Hoje é dia 24, sabadão, e a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre política no nosso segundo editorial do dia. Então eu vim filar boia na sua casa mais uma vez, você já acostumou, põe água no feijão. A grande questão é que nós temos muitas informações importantes no plano geopolítico e no plano nacional também. Pois é, você lembra que eu falei para você, grave esse nome, Friedrich Merz. Você vai ouvir falar muito ainda desse conservador que venceu na Alemanha e agora já disse um basta para a Rússia. Lembra que tanto a Suécia quanto também o Reino Unido já estão correndo, né, numa corrida armamentista porque estão com medo da Rússia tentar invadir a Europa a qualquer momento? Pois é, o Friedrich Merz falou que a resposta vai ser dura caso a Rússia tente fazer isso. Outro ponto que a gente vai falar é do nosso mineirinho preferido, é o Romeu Zema, só. Romeu Zema vem com um discurso à la Bukele. Pois é, parece que ele não veio para brincadeira não. E jogou na cara do sistema algumas verdades que o Bukele usou lá em El Salvador. E aí cá entre nós, se o Bukele fosse brasileiro, eu estava bem mais feliz do que com esse governo que a gente está aí. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Pois é, um senador da República acaba de informar que mais uma organização internacional vai enviar uma comissão ao Brasil para investigar o ministro Alexandre de Moraes. Mas, se confirmada essa informação, não é qualquer organização, não. É uma organização que consta com mais de 187 países, uma organização que consta milhares de parlamentares e parece que eles compraram um discurso de que o Alexandre de Moraes vem extrapolando o devido processo legal, vem extrapolando os direitos humanos e vem extrapolando a imunidade parlamentar. É, meu irmãozinho, a chapa está esquentando. Por fim, mas não menos importante, o Deltan Dallagnol afirma que há um grande esquema de interferência do judiciário, inclusive do próprio Alexandre de Moraes. Ele atribui essa situação ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, fazendo referência até a uma matéria do Lauro Jardim, dizendo que o Alexandre de Moraes está articulando e está com medo de perder o seu cargo depois de 2026, se os bolsonaristas e a direita colocarem maioria no Senado. Então, ele vai partir com tudo para cima do Senado. Qual a sua visão sobre isso? Coloca no comentário. Já deu para você entender que o editorial agora da hora do almoço tá mais quente do que o feijão que você está comendo aí. Então, bora para cima que tem muita informação de relevância para vocês. Pois é, pessoal. Eu falei para vocês, lembrem-se do Friedrich Merz, que esse cara ainda vai dar muita dor de cabeça para a galera aí da esquerda, né? A Alemanha envia tropas permanentes para fora do país pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. A crescente ameaça russa, que está correndo, né, no continente europeu inteiro, levou a Alemanha a montar uma nova brigada permanente fora do país, algo que não fazia desde que terminou a Segunda Guerra Mundial em 1945. O anúncio militar foi feito pelo chanceler Friedrich Merz nessa quinta-feira em Vilnius, capital da Lituânia. As tropas alemãs serão destacadas para a base militar de Rudnikai, perto da cidade. Abre aspas. Olha o que disse. Qualquer um que desafie a OTAN deve saber que estamos preparados. Qualquer um que ameace um aliado deve saber que toda aliança defenderá em conjunto cada centímetro do território da OTAN, declarou Merz ao lado do ministro da Defesa alemão Boris Pistorius e do presidente lituano Gitanas Nausėda. Rapaz, o jogo tá ficando pesado. O jogo tá ficando cada vez mais denso. E é aí onde eu informo a vocês. Pode rolar uma guerra, sim. A maioria dos analistas políticos, geopolíticos sérios, estão falando que estão com medo de estourar uma guerra por aí. E aí eu te pergunto, se essa guerra estourar, para pensar comigo, se essa guerra acontecer, você acha que o Lula vai estar do lado de quem? Você que é pai, você está disposto a encarar aí, né, mandar o seu filho para guerrear a favor do governo que está aí? É por isso que eu estou te oferecendo aqui. Clica na descrição aqui, entre em contato com a Imigra Mais, que é a empresa que vai
garantir a você a sua residência lá no Uruguai. Já imaginou se estoura uma guerra? Cara, põe seu filho no carro, atravessa a fronteira, ele é residente uruguaio, ele vai fazer medicina de graça lá num país muito mais civilizado do que o Brasil. Vale a pena você analisar essa possibilidade. É uma espécie de um seguro de vida que você faz para sua família, tá bom? Então vale a pena, tá aqui na descrição, beleza? Bora para a próxima matéria que eu já fiz o meu merchan aqui. Pois é, pessoal. Vamos falar do mineirinho, do Romeu Zema. Pois é, matéria da Folha de São Paulo. O Romeu Zema decidiu usar o discurso do Bukele. Ele começou a levantar o tom contra o PT, contra a esquerda, e ele está querendo alçar voos mais longos, né? No mínimo, ou ele quer um Senado, que é menos provável, mas o que ele quer mesmo é a vice-presidência, ou usar esse meio termo que tem para despontar como uma alternativa ao Tarcísio de Freitas. Pois é, hoje há uma inquietude em relação ao Tarcísio de Freitas, se realmente o Tarcísio de Freitas seria a figura adequada pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, enquanto que o Tarcísio de Freitas é a figura perfeita do centro-direita, que todo mundo que é do centro-direita, a coalizão, quer se juntar ao Tarcísio de Freitas. O Zema está dando a seguinte sinalização: se o bolsonarismo rachar com o Tarcísio, eu, Zema, vou chegar com um discurso. Bukele. Zóia comigo, senhor. O crime tem tanta força aqui no Brasil, não por um defeito do sistema, mas porque essa é uma decisão do sistema. Quer ver o maior exemplo disso? Por que será que tem bairros inteiros de muitos estados dominados pelas facções? Será que é mesmo por causa do poder do tráfico de drogas? Eu tenho certeza que não. Vai ver se os Estados Unidos, onde o crime é muito mais rico do que aqui no Brasil, se tem lá algum território onde as forças da ordem não pisam. Não tem. No Brasil, os criminosos muitas vezes estão dentro do governo. É por isso que o Estado brasileiro decidiu não combater o crime. E é isso que a gente tem de mudar em primeiro lugar. Pois é. Agora, a Folha de São Paulo coloca esse vídeo aqui do Bukele. Sabe, pra mim, é um vídeo emblemático. É a fala de um verdadeiro líder que não tá com demagogia, que não tá com nhen, que resolveu o problema, né? Resolveu o problema. Dá uma olhada. Tem gente que diz que tem político aí que mata a cobra e mostra o pau. Não, esse aqui mostrou a cobra morta. Ou seja, 900 dias, mais de 900 dias, sem um homicídio sequer, no país que outrora era o mais violento da América todinha, né? Do continente americano todinho. Olha aqui o que o Bukele falou. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, Os Estados Unidos, que é um país com muita criminalidade, com muito problema de droga, pobreza, etc. Pobreza, etc., no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. Não tem 1 milímetro sequer controlado por um cartel. Entonces, no, si no, es que el cartel controla South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. Por exemplo, você não pode dizer que o cartel controla a Dakota do Sul. Não existe isso. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Aqui na América Latina, os cartéis controlam o setor do México, da Colômbia, do Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero? Como que uma organização criminosa pode controlar um território inteiro? Y el gobierno no los puede sacar. E o governo não pode tirar eles de lá. E aí vem esse comentário aqui de um dos secretários do Bukele que diz o seguinte: porque estão no governo. Por eso. É porque os criminosos estão dentro do governo. Só isso. Alguém questiona aqui do Bukele ou não? É um discurso certo? O que você acha do discurso e da postura do Zema? Fala aí pra nós só, que aí depois nós até como um queijo e toma um cafezinho, tá bom? Pessoal, e só lembrando, tá? Goiano zoar mineiro não tem jeito, não. Nós somos mais roceiro do que vocês. E com orgulho disso, tá? Então, quando eu faço essa brincadeira, eu tô zoando assim, é porque tem uma identidade muito grande entre mineiros e goianos. Na verdade, é difícil até saber quem é quem, tá? Mas a brincadeira à parte, né? Você vê a fala do Caiado, né? O jeitão dele falar, e do mineiro Zema também. Mas isso é só uma brincadeira. Até porque eu amo tanto, mas tanto Minas Gerais,
que eu vivi lá 20 anos e casei lá, tive 2 filhas lá. Então, amo Minas Gerais, tá? Então, só para constar. Bora lá, pessoal. Nessa matéria aqui, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Você precisa entender. Matéria do jornal Cidade Online, tá? Mais uma organização internacional enviará uma comissão aqui para o Brasil para investigar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, né, começa a entrar na mira de algumas entidades internacionais. E dessa vez, assim como foi o caso lá da ONU, que veio para emitir um relatório, para fazer um relatório em relação ao Brasil aqui sobre o ministro Alexandre de Moraes, agora vem uma outra organização. A informação, inclusive, vem de um senador da República, que é o Marcos Duval, que foi alvo direto das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Marcos Duval, ele teve que agir mediante um intermediário, porque ele nem podia sair do Brasil para poder fazer as denúncias. Se eu não me engano, o passaporte do senador foi retido. Aplicaram uma multa nele de 50 milhões de reais, tiraram parte do salário dele. O senador do Marcos Duval perdeu a família. É assim, algo que aconteceu com o cara que é insano. E aí o senador Marcos Duval anunciou que a União Interparlamentar. E o que é a União Interparlamentar? É um braço associativo da ONU, não tem nada a ver com a ONU. É tipo assim, é um suporte que a ONU tem, mas ele reúne parlamentos de 181 países. E aí, essa União Interparlamentar, ela emitiu uma decisão unânime, reconhecendo que ele, o Marcos Duval, é alvo de perseguição política no Brasil. Segundo o que anuncia o Marcos Duval, é a primeira vez que um órgão internacional parlamentar reconhece oficialmente um caso como esse caso dele. O senador informou que a União Interparlamentar, ou seja, tem deputados e senadores do mundo inteiro, de 181 países, né? É a primeira vez que ela vai enviar ao Brasil uma comissão especial para verificar se ele continua sendo alvo das violações investigadas. O Marcos Duval reiterou que as medidas do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal adotadas contra ele violaram a Constituição e o impedem até de exercer o seu mandato parlamentar. Lembra que o Marcos Duval chegou a dormir dentro do plenário, porque ele falou, não, lá fora eu não tenho como comer, ele bloqueou todas as contas, eu não tenho o que fazer. Aí ele falou de seguinte, abre aspas, sigo censurado, com as minhas redes bloqueadas, sem receber salário, sem acesso ao passaporte diplomático, a União Interparlamentar emitiu uma decisão unânime de seus 181 parlamentos, unânime, tá? Não são parlamentares, parlamentos que juntos representam mais de 46 mil parlamentares pelo mundo hoje em atividade. Então, ele deixou claro, não foram decisões de parlamentares, um parlamentar escasso daqui e outro ali, foram 181 parlamentos, né? A representação da União Interparlamentar são 181 parlamentos reconhecendo, né, que o Marcos Duval é perseguido político. Meu irmão, né, o jogo aqui fica cada vez mais tenso. Vamos lá, pessoal. Outro ponto também que envolve as atribuições do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Olha só, o Deltan Dallagnol, ele fez uma declaração polêmica até certo ponto. E nessa declaração, né, pode colocar até o Deltan Dallagnol como alvo, novamente, do ministro Alexandre de Moraes. Matéria do Hora Brasília, mas está em vários jornais. Interferência, abre aspas, Moraes está ligando para governadores para serem candidatos ao Senado, afirma Deltan Dallagnol. Pois é, o Deltan Dallagnol está usando como base uma matéria da Folha de São Paulo, que foi publicada pelo Lauro Jardim. O Lauro Jardim publicou a matéria dizendo como um ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. Um ministro do STF andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria da Casa Parlamentar. Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores e o Senado é a Casa
onde pode-se iniciar um impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Deltan Dallagnol, ele argumenta aqui que o ministro que está fazendo essa articulação é o ministro Alexandre de Moraes. É o ministro Alexandre de Moraes que está fazendo toda essa articulação para impedir, porque ele é o principal alvo de pedidos de impeachment. Lembrando, né, que essa situação que fica exposta aqui é complicada. Por quê? Porque, em si, essa articulação já é motivo suficiente para impeachment. Você deve estar sabendo que o Nicolas Ferreira entrou com um impeachment do Flávio Dino, um pedido de impeachment do Flávio Dino, haja vista, né, que o Flávio Dino fez ali durante uma manifestação, um comício, né, junto com políticos no Maranhão, sugeriu uma chapa política no Maranhão. E isso, por si só, já configuraria, né, uma das atribuições de crime de responsabilidade que podem estar previstos na lei de impeachment. É o que argumenta o deputado federal Nicolas Ferreira. Agora, a grande questão que fica aqui é: e se um juiz do Supremo estiver ligando, influenciando em candidaturas e chapas políticas com intuito pessoal, defender-se a si próprio e o seu cargo? Isto está dentro das regras do direito, do ordenamento jurídico? É óbvio que não. É caso, sem sombra de dúvidas, caso apresentado prova, né, de pedir aí impeachment do ministro que está atuando dessa forma. Que o Lauro Jardim declarou que ele sabe que tem um ministro que está fazendo isso, só não falou quem é. E o Deltan Dallagnol afirma que tem provas que sabe que é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a grande questão é: fica comprovado, né? Digamos que alguém declare que fica comprovado, e aí existe a implicação legal, o crime. A pergunta é: quem vai atuar contra o ministro Alexandre de Moraes? O Davi Alcolumbre? Faça-me rir, né? Então, mais uma vez, não vai dar em nada, eles têm carta branca para atuar da forma que bem entender. Vamos lá, pessoal. A gente precisa entender um ponto aqui. Em ditaduras onde não há democracia, se você é opositor do governo, você é tratado pior, mas muito pior do que bandido. Quem falar que você é tratado como bandido está errado. É muito pior. O governo da Venezuela anunciou, né, ontem à noite, a prisão do líder opositor Juan Pablo Guanipa, acusado de integrar uma suposta rede terrorista que, segundo as autoridades, planejava ações contra as eleições legislativas e estaduais marcadas para este domingo. Quais eram as ações dele? Fazer oposição, né? Guanipa é aliado próximo também da Maria Corina Machado, que o chamava de, abre aspas, irmão, né? Ele foi deputado da Assembleia Nacional, eleita em 2025, controlada pela oposição, e chegou à vice-presidência da casa em 2020, período em que o Juan Guaidó foi reconhecido por diversos países como presidente interino da Venezuela. E aí, né, durante o anúncio, tem um ditador mora auxiliar do Maduro, que é o Diosdado Cabejo, né, também informou que outras pessoas também do estrangeiro foram presas, né? Então, qual é a acusação deles aqui? Golpe de Estado. Meu irmão, aí você mostra ele sendo preso, né? Uma operação especial todinha contra ele aí para poder levá-lo à cadeia. Via de regra, nesses lugares da democracia relativa aí, amigos, né, de alguns presidentes que a gente conhece aqui, geralmente alguns deles até depois desaparecem na cadeia, somem na cadeia por cometer o odioso crime de fazer oposição. Falar o quê, né? Pessoal, outro ponto que a gente precisa falar aqui também é sobre a Carla Zambelli. Vocês devem estar sabendo que a deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão. Foi condenada a pagar uma multa aí, né, milionária, de 2 milhões de reais, se eu não me engano, além da perda do mandato. O motivo da condenação da Carla Zambelli é porque supostamente ela seria mentora de um hackeamento que aconteceu
dentro do Conselho Nacional de Justiça, onde foi inserida uma ordem de prisão contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dentro ali, né, do sistema do CNJ. Uma ordem estapafúrdia, óbvio, né, dizendo que cumpra-se ordem contra mim mesmo, eu sou Alexandre de Moraes, faz o L, uma coisa ridícula, né? Só que agora, a Carla Zambelli argumenta o seguinte, peraí, o que paira na justiça é o indúbio pro réu. Não existia uma troca de mensagens, não existia uma guia de pagamento, não existia nada, não existia nada, absolutamente nada que comprovasse que havia relações da Carla Zambelli com o Walter Delgatti. É o que argumenta a defesa. E ela diz, vocês estão baseando a condenação só na palavra do Walter Delgatti, o que é fraco demais, porque ele já foi considerado, inclusive, né, pela própria justiça, um mentiroso contumaz. E aí, hoje, você só condena, só com base na palavra do outro que diz, não, foi ela. Aí foi. Ou seja, tem que ter provas, indícios suficientes para essa condenação. É o que argumenta a defesa. E aí a defesa da Carla Zambelli apresentou nessa sexta-feira um recurso contra a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que condenou ela para o próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as chances da Carla Zambelli reverter essa situação são nulas, né? São mínimas, são pequenas. E ela realmente, né, foi condenada aí e provavelmente ela não consiga reverter, até porque o recurso é para o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí é onde eu defendo, né, meu posicionamento pessoal, que o foro privilegiado tem que acabar. Acabar. Tá? Não tem que ter essa história de foro privilegiado mais. Todo mundo tem que ser julgado por juiz de primeira instância, com direito a recurso, igual todo mundo. Ou acaba para todo mundo e todo mundo é condenado na primeira e já vai para o saco, ou que os direitos sejam iguais para todos. Não dá para aceitar que uns são mais iguais que outros. Eu sou literalmente 100% contra o foro privilegiado. Tá? E você, o que você fala sobre isso? Coloca no comentário aí que eu quero saber, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Um caso emblemático. Chama-se Felipe Martins. O Felipe Martins, né, teve vários casos ali que desmentiram aberrações, né, jurídicas. O que é uma aberração jurídica? O Felipe Martins foi preso por supostamente ter saído do Brasil lá em 2020. 2022, em dezembro, com o Bolsonaro. Coisa que nunca aconteceu, ele nunca saiu. E outra, sair do Brasil é crime desde quando? Se ele já tinha regressado. Então foi determinada a ordem de prisão dele com base numa mentira. Por quê? Porque depois se provou, através de documentos, que ele nunca saiu do Brasil. A ordem que determinou a prisão dele foi desmentida. E agora, um dos motivos dele estar lá como golpe, né, dentro do caso do golpe, como indiciado, é que ele teria participado da reunião. O celular, mais uma vez, salvou o Felipe Martins, né, uma vez que, sem sombra de dúvidas, não aconteceu, né, a participação do Felipe Martins dentro da reunião do golpe Tabajara lá. Acompanhe aqui esse trecho da Revista Oeste que fala exatamente disso. Ou seja, Felipe Martins foi preso por uma acusação falsa, ficou quanto? 6 meses preso, sob acusação de ter tentado fugir nos Estados Unidos e era falso. Está sendo processado, está ainda com tornozeleira eletrônica, sob acusação de ter participado de uma reunião onde ele sequer estava no local onde a reunião ocorreu. Ele seria o mentor intelectual no suposto golpe que nunca ocorreu, com um documento que ninguém assinou e nunca ninguém viu. E tudo isso, e depois a gente se pergunta por que a Argentina, os Estados Unidos ou a Espanha dão asilo político para qualquer brasileiro que imediatamente coloca o pé nesse país e que está sendo processado pelo STF. Porque o Supremo Tribunal Federal, esse é o exemplo plástico de como está se tornando uma corte de exceção
atropelando não apenas o direito, mas o bom senso, a lógica jurídica mínima, e está mostrando aos olhos brasileiros que sabem ler e escrever essa sede de vingança e de tentar acabar com uma parte política de qualquer jeito, mesmo se todas as provas demonstram o contrário. Felipe Martins deveria estar sendo liberado imediatamente e deveria ser ressarcido pelo Estado brasileiro pela injustiça que ele sofreu e que está ainda sofrendo. Isso é um absurdo sem tamanho. E se o Brasil um dia for processado pelo Felipe Martins perante a qualquer corte internacional de direitos humanos, será condenado imediatamente de forma sumária por essa série de abusos absurdos do direito que o Felipe Martins está sofrendo. Ou seja, Pois é, chegou um nível, né, assim, que chega a ser assustador, né, o caso Felipe Martins, né? Ou seja, as medidas, as decisões tomadas, literalmente, assustam. Vamos falar agora da Janja no próximo bloco. O deputado federal Gustavo Gaia fez críticas, né, à atuação da Janja. E aí tem muita gente dizendo que a Janja já está dilmando, já, ou seja, tá conseguindo vencer a Dilma, né, nos discursos que ela faz. Dá uma olhada nesse trecho aí da fala do deputado Gustavo Gaia. Gente, isso aqui eu vi agora e eu tô morrendo de rir. A fala da Janja hoje, ela foi dar uma entrevista para tentar melhorar a situação e ela acabou piorando ainda mais quando ela admite que quer trazer o modelo da China que prende pessoas porque elas falam coisas que eles não gostam nas redes sociais e quer trazer para o Brasil. E aí hoje o debate na internet ficou basicamente isso, né? Cara, que merda que essa mulher foi falar de novo. Mas aí teve uma parte que passou despercebida e eu faço questão de mostrar. Hoje a Janja foi fazer xingou lá a Michelle Bolsonaro, fez aquelas ofensas bem de baixo calão, que é bem do nível da Janja. Mas, na fala da Janja, tem uma hora que ela fala assim, né? Não, porque eu sou uma pessoa de bom senso, eu me considero inteligente. Vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. O curioso é que alguns minutos depois, ela vai falar que também a China tem problemas. Também tem problemas, gente. Olha isso. Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Você ouviu direito? Presta atenção agora. Vou desacelerar um pouquinho para você entender. Eles também têm problemas dentro da China. Eles também têm problemas. Eles também têm problemas dentro da China. Calma. E depois, lá na frente, ela mostra que não sabe a diferença de causa e efeito. Tem efeito, tem causa, tem efeito. Tem efeito, tem causa, tem efeito. Tem prisão. Ela tem efeito, tem causa, tem efeito. Elas não... Gente, eu fico impressionado. Esta é a mulher que sai viajando pelo mundo sem cargo representando o Brasil. Pela primeira vez na história, nós temos uma nação que é mais envergonhada pela primeira-dama do que pelo presidente. E olha que é uma competição acirrada. Pessoal, mas nem tudo é brincadeira, né? Já o Eduardo Bolsonaro não levou tanto na esportiva, porque literalmente as falas da Janja foram que lá na China não pode usar as redes sociais, dependendo do que for, você vai até preso. Olha só a declaração do Eduardo Bolsonaro aqui. Esse pessoal da esquerda, ele é cruel, ele é sádico, né? É repugnante o que a Janja acabou de dizer, falando abertamente de copiar o modelo chinês, que na verdade ela vai querer jogar na cadeia todo mundo que discorde dela. Porque a gente já viu esse filme várias vezes, esse papinho de crime de ódio. O Lula fala, mulher de grelo duro, não acontece nada. Alguém conectado ao Bolsonaro, ou nós aqui da família falamos alguma coisa, vem processo, enfim, multa e um monte de coisa. Então esse papinho ele já deu, mas dá uma olhada aí no vídeo da Janja, porque é de embrulhar o estômago. Gente, e aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem causa, tem efeito, tem prisão, tem prisão, tem prisão. É contra isso daí que a gente está lutando. É pelo seu direito de poder se expressar. É pela possibilidade de haver uma pluralidade de ideias dentro da política. Onde um mundo com liberdade não seja apenas liberdade para ser centro-esquerda ou extrema-esquerda. A gente quer uma democracia saudável. E o jogo do poder ele é bruto. Ele prende as pessoas.
ele tira da corrida presidencial, faz o diabo, como disse a Dilma, para se manter no poder. Então, a gente segue firme e forte e eu tenho certeza que todos nós juntos, a gente vai vencer essa batalha e vai extirpar do Brasil esse câncer chamado PT. Pois é, o recado do Eduardo Bolsonaro. Pois é perigoso, né? Falar em prender pessoas por usar redes sociais, né? Esse discurso não condiz. Mas no resultado, né? Deixa a Janja falar. Como disse o Nicolas, camisa 10 da seleção da direita. Pois é, faz até gol contra. Bora lá, pessoal. Obrigado, tá? A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Grande abraço e vejo vocês até a próxima.